Eu já quero começar esse assunto sobre resiliência com a nossa convidada, fazendo uma primeira pergunta a ela. Bem, todo ser humano, independente do contexto onde ele nasce, cresce, todo ser humano passa por adversidades, por dificuldades. Por que alguns conseguem lidar tão bem e outros não tão bem assim com essas dificuldades próprias da vida? Todo ser humano, a bem da verdade, traz em si esse potencial, essa capacidade de superar as dificuldades que a vida vai, às vezes, propondo ou, às vezes, impondo, né? E essa é uma realidade que a gente precisa descobrir mais, com mais profundidade, porque muitas vezes as pessoas acabam ficando, né, numa superfície da própria vida, da própria existência, por desconhecer que traz ali em si um potencial que é fantástico, que quando é solicitado, quando é convocado, ele vem em nosso auxílio, né? Que são as nossas capacidades de enfrentamento, de autoconfrontação, de superação, mas tudo isso é um processo de descoberta, né? Não é assim, isso já está pronto dentro da gente. Isso, à medida que a gente vai convocando, né, essas realidades internas que nos constituem, que constituem a estrutura do ser humano, quando isso é convocado, vem de uma forma fantástica que nos surpreende. Mas para o jovem que está nos acompanhando, como que ele pode tirar isso como lição e aplicar na vida dele de alguma forma que ele consiga traduzir e dizer assim, bom, agora é o momento para que eu seja assim, ou para que eu seja assado, sabe? Como que ele consegue encarnar tudo isso que você disse na vida dele, diante das situações, para que assim ele consiga crescer? Então, a gente tem que olhar para a vida prática, para a vida diária, né? Porque senão fica um papo muito filosófico, uma coisa muito assim, né? Tem que olhar na vida prática. Então, quais são as oportunidades ou quais são os desafios que a vida hoje está fazendo para aquele jovem, por exemplo, em situação escolar, né? Aquela coisa assim que começa a ficar desanimado, começa a perder um pouco ali o pique, né, de estar se esforçando, porque fica olhando só aquele momento, por exemplo, se está na adolescência, todo aquele movimento hormonal que dá aquela preguiça, que dá aquele sono, que dá aquela moleza. É um risco ali do adolescente começar a se distanciar, né, de fazer pequenos confrontos, ou seja, pegar você e falar assim, cara, vamos lá, né, vamos lá para a escola, eu quero passar lá na faculdade, eu quero ser alguém, ter um projeto de vida. Então, quando você sinaliza isso, você ativa toda essa realidade. Viktor Frankl, pai da logoterapia, afirma: resiliência e autotranscendência faz parte da existência humana. Olhar para fora de si, olhar para o outro ou para um trabalho a ser realizado no mundo. E Amara, queria que você comentasse um pouco sobre essa afirmação, porque antes de nós gravarmos, nós estávamos falando um pouco disso, da autotranscendência e das 3 dimensões ali. Então, se você puder comentar um pouco sobre essa questão, acho que vale a pena até para contribuir para aquilo que é o nosso assunto. Tá. Para a gente entender um pouquinho, o conceito de resiliência para Viktor Frankl, na logoterapia e análise existencial, Jonathan, a resiliência é a força de resistência do espírito. E que espírito é esse? É o espírito humano, é a essência, exatamente. Então vale a pena aqui um parênteses, né, para a gente entender um pouquinho a antropologia, né, segundo a análise existencial de Viktor Frankl, como é a ontologia dimensional, olha os nomes, né? Mas como o ser humano, no final, é constituído, para a gente entender que espírito é esse. Então, nós trazemos uma realidade física que se manifesta, né, que está ali no dia a dia e que precisa de cuidado, precisa de atenção.
Nós temos uma realidade, uma outra dimensão, que é a dimensão psicológica, né? Que tem lá, dividida entre aspas, só para a gente didaticamente entender, que é a área mental e a área emocional, que constitui o psiquismo humano. Depois, entrando um pouquinho mais profundamente dentro da estrutura do ser humano, nós encontramos a realidade da nossa dimensão relacional, né? A nossa dimensão social. E, por fim, o núcleo, né, mais profundo do ser humano, que nos constitui mesmo, que nos diferencia, inclusive, dos outros seres vivos, dos animais, dos vegetais, que são vivos também, são seres vivos também. É essa dimensão espiritual, né? É onde está esse espírito humano. E como é constituída essa dimensão mais profunda do ser humano? Ela é constituída da liberdade, não a liberdade de eu fazer tudo o que eu quero, mas a liberdade de eu poder me posicionar diante daquilo que a vida às vezes me propõe ou às vezes me impõe, como eu disse agora há pouco, né? De fazer escolhas, a liberdade de fazer escolhas. Porém, não é só fazer escolhas, né, Jonathan? Não é só fazer isso, sair fazendo escolhas. Qualquer coisa que venha a ter. É você ser responsável pelas escolhas que faz. Então, Frankl diz, o ser humano é livre, porém ele é responsável. E a palavra responsabilidade no latim, respondere, significa a capacidade de dar a capacidade de dar respostas. E o que mais é constitutivo dessa dimensão? A autotranscendência, né? E o que é a autotranscendência? A autotranscendência é essa capacidade que eu tenho de sair de mim, né? E ir para algo que está fora de mim, para algo ou por alguém. Concretamente, traz um exemplo aí para ilustrar. Por exemplo, para algo. Então, sou chamada a fazer uma missão lá em Portugal, que vocês têm casa lá, por exemplo, que eu conheci quando eu passei por lá. Então, aquilo tem que conferir sentido para você, né? Então você é livre, porém é responsável de dizer o seu sim. Por uma missão, por algo que vai exigir de você mudanças, né? Daqui, ir para lá, fazer um novo trabalho, interagir com novas pessoas, enfim, é uma riqueza, né? Ou por alguém, né? Por um filho, por uma esposa, pelos seus pais, por um amigo que esteja precisando de você naquele momento. Então, por exemplo, os pais, né? Como os pais são autotranscendentes. Como que a psicologia conceitua o sofrimento em si? Bom, a bem da verdade, Jonathan, o sofrimento é a ausência de um bem-estar, né? Então, a nossa vida em equilíbrio é uma vida que está ok no dia a dia, está ali sendo desenvolvida, sem algo que tenha que exigir de mim, como a gente estava conversando, né? Que eu me posicione, que eu me coloque, que eu faça. Então, o sofrimento conceituado é a ausência de um bem-estar. Quais os mecanismos que as pessoas, ao longo da vida, vão desenvolvendo para fugir do sofrimento? Jonathan, essa é uma questão muito interessante, porque não dá para a gente responder isso sem antes fazer, entre aspas, né, uma análise contextual, ou seja, que mundo que a gente está vivendo hoje, qual é esse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Nessa chamada por alguns filósofos atuais de hipermodernidade, não é nem mais pós-modernidade, já é a hipermodernidade, né? Então, qual é a grande marca dessa hipermodernidade? Duas marcas. Primeiro, o relativismo. E segundo, o hedonismo, né? O hedonismo, o conceito do hedonismo na filosofia é a fuga do sofrimento,
Aí, o evitar o sofrimento, claro, a gente tem que evitar o sofrimento. Ninguém, como a gente disse agora há pouco, senão ninguém é masoquista, ok. Mas fugir do sofrimento e viver só o prazer. Então, está havendo aí um problema sério nesse contexto de vida, porque a negação do sofrimento é uma coisa muito séria, né? Porque você vai vivendo uma irrealidade, porque, como a gente disse, o sofrimento faz parte da vida. Não tem como, não existe vida sem o sofrimento. Você negar, você ficar fugindo dele, realmente você acaba indo para uma irrealidade. Dentro desse contexto, né, do relativismo, que é muito sério, o que o relativismo se prega hoje? O importante é ser feliz, certo? O importante é ter prazer nas coisas que a gente faz, o importante é a gente ser feliz, então vamos para o vale tudo. Então, nesse vale tudo, gente, é uma coisa assim muito séria, muito, muito séria, porque você acaba indo para lugares assim tão perigosos, tão obscuros, né? Um exemplo concreto, vamos lá, de uma pessoa que está relativizando tudo, vive nessa busca hedonista e aí tá aí, na vida largada. Por exemplo, não quero nem falar de coisas mais drásticas. Vamos falar como as pessoas hoje estão se colocando no próprio trabalho, né? As pessoas hoje estão adoecendo porque estão perdendo limites, né, de se darem limites na realização do trabalho. Então vai, né, de uma forma desproporcional, acaba buscando ali, né, o prazer naquilo de uma forma que, a bem da verdade, é uma fuga, porque não quer voltar para casa, porque não quer, porque está tendo problema lá. Então eu fico me colocando daquela forma e acabo adoecendo, né? A doença da modernidade hoje é a depressão, né? E existe uma projeção da Organização Mundial da Saúde para que daqui a uns anos mais da metade do mundo esteja tendo depressão por estresse, né? Acho que você já ouviu essa palavrinha, né? Do tal do estresse. Sim, né? sim. Então, realmente, essa fuga, né, pode acontecer em vários setores, em vários segmentos da vida. Quero agradecer a sua participação, com certeza contribuiu muito para aquilo que é o tema do programa de hoje, resiliência. Então, Jonathan, eu que agradeço, né, o convite, a canção nova, e queria só dizer uma última palavrinha. Gente, não tenham medo de se desafiar. A revolução acontece quando a gente se desafia primeiro a gente mesmo, com a gente, e depois para o mundo.